Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto de hoje, a grande vitória do CSA em cima do Guarani na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho, ativando as notificações e compartilhar o link deste vídeo. O CSA venceu o Guarani na estreia do Campeonato Brasileiro da Série B por 1-0, gol marcado por Giovani, ainda no primeiro tempo da partida. Se for perguntado de como foi a atuação do CSA, eu diria que não foi uma atuação animadora para o seu torcedor. Tecnicamente, o time mostrou muitos problemas e preocupa por uma sequência de campeonato. Mas é preciso se avaliar no jogo de ontem, não a atuação no aspecto técnico, mas o que o CSA passou até chegar ao jogo e as circunstâncias em que o jogo acabou sendo realizado. É bom lembrar e fazer uma revisão de que o CSA perdeu o título para o CRB na quarta-feira. Na quinta-feira, a ressaca da perda do título teve a ameaça do presidente Rafael Tenório de deixar a equipe, de renunciar à presidência, uma lista criada por nós da imprensa falando sobre jogadores que seriam desligados, mas essa lista ela circulava internamente no CSA. E da sexta para o sábado, o problema maior em todos os sentidos, a detecção de que 9 jogadores do CSA estavam com a Covid-19. Fizeram o exame obrigatório da Confederação Brasileira de Futebol, antes do começo do Campeonato Brasileiro, e foram detectados. Desses 9 jogadores, 5 como jogadores titulares. Então o CSA tentou de tudo, fez uma contraprova e a informação é que a contraprova foi ainda pior do que o exame feito pela CBF, atingiu mais jogadores, atingiu outros membros da comissão técnica, colocou isso para a CBF, tentou adiar o jogo e não conseguiu. O CSA precisou trazer jogadores que estavam afastados, não estavam sequer concentrados, para vir para o jogo e alguns deles até para serem titulares. O CSA ficou sem opção de volantes no banco de reserva. O CSA ficou com poucos laterais para serem aproveitados. Então foi um time que entrou para jogar com o Guarani com todas essas adversidades. Além disso, é bom lembrar que o CSA vem de uma sequência de 4 jogos em 8 dias, algo absolutamente desgastante. Não teve o desgaste extra que teve, por exemplo, o CRB, de ter que viajar para o Rio Grande do Sul, viagem de avião de Maceió para São Paulo, de São Paulo para Porto Alegre e depois de Porto Alegre para Caxias do Sul, em voo terrestre. Então, tudo isso o CSA precisou enfrentar. E enfrentou um time enjoado, um time chato, principalmente do meio para frente. Aí o que é que acontece? Com todos esses problemas, o CSA fez um jogo muito aceitável. Aceitável pensando nessas circunstâncias e aceitável por uma coisa que o CSA tem no seu DNA e que o torcedor dele se entusiasma quando está no estádio. É a entrega, a determinação, a garra e a superação em jogos que às vezes parece impossível que você consiga o resultado. Até o gol, o CSA fazia até um jogo equilibrado com a equipe do Guarani. Depois que o CSA fez o gol, o jogo foi ataque contra defesa, mas o Guarani pressionando o CSA. O Guarani quase põe o CSA para fora de campo. Criou chances, Thiago Rodrigues fez uma grande atuação. Os jogadores se empenharam demais. As trocas que o Eduardo Batista começou a fazer acabaram trazendo resultado porque o time não caiu de rendimento. E destacar 2 jogadores em especial. 2 jogadores que talvez estivessem entre os questionados pelo torcedor
entre os jogadores que estavam na lista de desligados e que de repente mostraram que podem ter uma nova oportunidade. Eu me refiro ao uruguaio Richard Franco e ao volante Giovani. Giovani não é porque fez o gol, mas fez uma grande atuação. Uma atuação do tipo que o fez vir para o CSA e de eu considerar ele como um reforço e não como uma contratação. É claro que até agora, no cômputo geral da participação do Giovani no CSA, esse foi um jogo à parte. Um jogo em que ele mostrou toda a categoria, toda a qualidade que tem e se entregou como poucos dentro da partida, além de ter sido premiado com o gol da vitória. Richard Franco, do mesmo jeito. Richard é um jogador que não consegue ter uma sequência, não consegue ter um ritmo ideal. Teve algumas oportunidades, mas não deu sequência. E é bom lembrar que, exceto o jogo com o Asa, na fase de classificação do Campeonato Alagoano, as outras oportunidades do Richard Franco, ele foi muito bem. Se o torcedor for lembrar, ele fez um grande clássico contra o CRB, ainda pela Copa do Nordeste, sendo inclusive o autor do gol. O que esses dois caras se entregaram, se dedicaram, jogaram, não está no gibi. Muito disso porque não havia uma compactação do time do CSA, o Renatinho não conseguia entregar uma marcação consistente e isso acabava estourando justamente nos dois volantes. E os volantes tiveram que jogar muito porque, repito, o quarteto de frente da equipe do Guarani é muito qualificado. Um quarteto rápido, um quarteto que incomoda. Além do mais, com laterais que apoiam muito, o CSA teve muita dificuldade para conter a equipe do Guarani. Terminou o jogo com 4 zagueiros em campo. Um deles improvisado, o William, porque não tinha mais volantes na equipe e o CSA precisava tentar conter as subidas, as investidas da equipe do Guarani. Tivemos a estreia do Neto, mas que até a característica do jogo não era a característica ideal para o Neto. O Neto entrou para segurar as ações ofensivas do Guarani pelo lado esquerdo, praticamente ficando muito próximo do próprio Caio Felipe e dificultando as ações do Guarani. Mesmo assim, não conseguiu impedi-las da maneira como o CSA pretendia. Ao longo do jogo, em poucas estocadas, ele não conseguiu luzir, não conseguiu criar algo, não conseguiu trazer algo de positivo. Tanto é que o Eduardo Batista precisou sacá-lo para trazer um novo zagueiro em função do técnico do Guarani, o Carpini, colocar 2 atacantes de referência na área e o CSA precisar pelo menos ter uma sobra. Então foi um jogo de superação. E acho que o exemplo dessa superação está muito nas imagens que vocês puderam observar da comemoração de Eduardo Batista. O que o Eduardo deve ter passado de quarta até as vésperas do jogo não está em gibi nenhum. O Eduardo perde o título, perde 9 jogadores, não queria que o jogo acontecesse, mesmo assim foi para o jogo com o time completamente desfigurado, com muitas reservas, com diminuição de opções no banco, e o time consegue uma vitória daquele tamanho, daquele jeito, daquela maneira. Então, a explosão do Eduardo, a comemoração, a vibração diz muito o que foi essa superação do CSA. A preocupação ainda existe para esse momento inicial da Série B do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira já tem um novo compromisso. A viagem mais difícil da Série B, que é para a cidade de Chapecó, no interior de Santa Catarina. O CSA vai enfrentar a Chapecoense. Os exames vão revelar se alguns desses 9 jogadores que foram afastados do jogo de ontem já reúnem condições, já não apresentam a presença do vírus em seu exame. E aí poderiam integrar o elenco para viajar. Se isso não acontecer, o CSA faz um novo jogo com jogadores ainda mais desgastados e sem aqueles 9 jogadores que ficaram de fora. Então é um começo de Série B para o CSA atípico, de muita superação, e que o primeiro passo já foi dado com essa excelente vitória contra a equipe do Guarani. CSA que trabalha, providencia novas contratações para anexar a esse elenco e ter um pouco mais de opções.
e ainda, apesar da atuação de ontem contra a equipe do Guarani, deve fazer uma série de afastamentos, de liberação, de empréstimos de alguns jogadores. Mas, por enquanto, isso não deve acontecer, até porque o CSA ainda não tem a garantia do retorno desses 9 jogadores que foram retirados do jogo contra o Guarani. Vitória que deu um sabor especial para o Dia dos Pais dos azulinos, um alívio por conta de ter visto o time tão guerreiro, lutando tanto contra tantas adversidades para buscar o resultado positivo na estreia da Série B. Muita coisa ainda tem que acontecer ou está para acontecer ao longo da competição, lembrando que é uma competição de agosto até o mês de janeiro de 2021. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente volta com outro comentário, com outras informações aqui dentro da TV Esporte Alagoano. Antes de se despedir, deixa eu pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, clica no sininho ativando as notificações e compartilhe o link deste vídeo. Um grande abraço!